Oi, gente, começamos agora o nosso curso completo de legislação previdenciária. Conforme, diz o nome, ele vai ser realmente um curso completo abordando legislação relativa a benefícios, legislação relativa a custeio, as disposições constitucionais. Portanto, as duas leis orgânicas, tanto a Lei 8.213, que é a Lei Orgânica da Previdência, quanto a Lei 8.212, que é a Lei Orgânica da Seguridade, serão abordadas artigo por artigo. E nós vamos tratar aqui também das disposições constitucionais importantes que tratam ou de Seguridade Social ou de Previdência Social. E nós temos inicialmente aqui algumas disposições constitucionais que são extremamente importantes. Não são as únicas, no decorrer do curso a gente vai agregar mais dispositivos da Constituição à medida que aborde um determinado conteúdo, mas num primeiro momento eu tenho aqui para mostrar para vocês os artigos que vocês devem começar a examinar, que estão na nossa Constituição Federal. Então nós temos o artigo 1º, inciso 3, tá? Por que você colocou só o inciso 3 e não os outros? Ora, os outros vocês vão estudar também, porque vocês têm cobrança em todos os editais de concurso de direito constitucional. Mas eu só indico um inciso aqui, porque é aquele inciso que vai falar, seja de justiça social, seja de redução de desigualdades, tá? Então, quando tem alguma coisa que referencie, tá? Dignidade, justiça social, redução de desigualdades sociais, eu coloco aqui. Por isso vocês estão vendo que no artigo 1º, no artigo 3º da Constituição, eu só indiquei um inciso de cada, tá? Artigo 6º e 7º são os artigos da Constituição que falam de direitos sociais, tanto direitos sociais trabalhistas quanto direitos sociais previdenciários. O artigo 7º foi recentemente modificado para estender aos empregados domésticos direitos previdenciários e trabalhistas que já eram garantidos aos demais trabalhadores, empregados e avulsos. Temos também o artigo 22, inciso 23, tá? Esse artigo trata da competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social. Temos ainda o artigo 24, que trata da competência para legislar de forma concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Na competência concorrente, os municípios não participam. Artigo 37.11, que fala dos tetos, para remuneração, para proventos dos servidores, tá? E aqui nós temos no 37.11 o que a gente poderia chamar de tetos e subtetos. Tetos, inclusive, que vão ser aplicáveis, no caso do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, aos benefícios da Previdência que não obedecem ao teto específico do regime geral. Então, eu não vou me ocupar nesse momento de detalhar, tá? Vocês já vão examinando esses artigos, são todos importantes, artigo 40, que trata do regime próprio, artigo 109, artigo 114, inciso 8, 149, artigo 154, inciso 1, artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3, artigo 167, inciso 11, artigos 193 a 204, artigo 239, 240, 243, parágrafo único, artigos 248 a 250. Então, você já tem aí um dever de casa, que é iniciar a leitura desses dispositivos constitucionais, porque eles vão ser cobrados de vocês na prova que tem como conteúdo legislação ou direito previdenciário. Dentre essas disposições constitucionais, tá? Se aquilo lá era o mapa da mina, aqui nós encontramos o tesouro, tá? Existem alguns artigos que, no que diz respeito à Previdência Social e à Seguridade Social, eles são extremamente importantes. Esses artigos aqui vocês têm que saber decore e salteado, como se dizia, nos tempos antigos. Vocês têm que cantar no chuveiro, cantar quando estiverem no engarrafamento, no trânsito, parou o carro. Você tem que aproveitar para relembrar desses artigos.
São, né, nós já os citamos na telinha anterior, artigo 6º e 7º, artigo 40, artigo 149, 167, 11 e os artigos 193 a 204 da Constituição Federal. Esses artigos aqui, 193 a 204, começa o 193 tratando da ordem social, 194 e 195 de seguridade, conceito num primeiro momento, financiamento no outro. Os artigos seguintes vão tratar de saúde, depois de previdência e depois de assistência social. E esses artigos, eles são indispensáveis, eles nunca faltaram em nenhuma prova de legislação previdenciária ou de direito previdenciário, o que for, tá? Então, vamos lá. A legislação que nós vamos abordar aqui, tá, abrange as duas leis orgânicas, a Lei 8.212, tá, publicada em 25 de julho de 91, também a Lei 8.213, de 25 de julho de 91. A Lei 8.212 é a Lei Orgânica da Seguridade Social, também chamada de Plano de Custeio da Seguridade, ok? Já a Lei 8.213 é a Lei Orgânica da Previdência, também chamada de Plano de Benefícios da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, é o que, né, regulamenta exatamente essas duas leis aqui. O regulamento, ele vai também regulamentar uma outra lei importante, que é a Lei 10.666, tá, de 2003, que nós vamos estudar aqui também. Vejam, sempre que eu estiver comentando uma determinada, né, disposição da lei, eu vou passar da lei para o regulamento em seguida, para completar o entendimento daquela matéria. Então, né, nós estudamos aqui o artigo 1º da Lei 8.213, vamos iniciar por benefício, portanto, pela Lei 8.213, e na sequência eu vou tratar da mesma disposição, mas, né, o que temos no âmbito do regulamento, para complementar. E, além disso, existem concursos, como é o caso do concurso do INSS, para analista que se aproxima, que você precisa ter conhecimento das disposições contidas na Instrução Normativa número 45, que trata de benefícios. Então, nós vamos também agregar à nossa explicação o conteúdo da Instrução Normativa. A 45, que está aí na tela, ela trata de benefícios. E a Instrução Normativa da Receita, número 971, trata de financiamento, de obrigação principal, de obrigações acessórias. Então, a nossa lógica no curso vai ser a seguinte: passamos pela Lei 8.213 inicialmente, na segunda parte estaremos, né, comentando artigo por artigo a Lei 8.212. Então, a cada artigo da 8.213, tá, nós comentamos, passamos da lei para o regulamento, abordamos no regulamento os dispositivos que tratam da mesma matéria, comentamos esses dispositivos, aí na terceira fase, na terceira etapa, nós vamos para a Instrução Normativa número 45. Quem vai fazer concurso do INSS vai ter que passar pelas 3 etapas: lei, regulamento e instrução normativa. Quem vai fazer concurso de auditor fiscal do trabalho, tá, do Ministério do Trabalho, vai passar pela lei e pelo regulamento só no sentido de ampliar o entendimento. Não vai, quem vai fazer auditor do trabalho, se ocupar de ler a Instrução Normativa número 45, tá? Quem vai fazer para delegado da Polícia Federal tem que examinar as aulas que tratam da Lei 8.212, do regulamento, tá? E, primeiramente, aliás, a 8.213 e o regulamento, depois a 8.212 e o regulamento. Porque hoje o conteúdo mais extenso de legislação previdenciária é para a Polícia Federal, porque tanto se cobra a legislação de benefício quanto a legislação de custeio. No caso do INSS, nós temos que ter o foco na legislação de benefícios. No caso da Receita Federal do Brasil, o foco é na legislação de
custeio. Então, quem escolheu o concurso vai passar a ter essa lógica para assistir às aulas, tá? Quem é, então, portanto, né, candidato a concurso do INSS, passa pela Lei, Regulamento e Instrução Normativa. 45 é a Instrução Normativa. Quem vai fazer para a Polícia Federal, Lei e Regulamento. Quem vai fazer para Auditor do Trabalho, Lei 8.203. Quem vai fazer para a Defensoria Pública, examina o edital, só cobra a lei, só assiste às aulas que tratam da lei. Em alguns momentos eu não vou conseguir separar aula contendo as disposições da Lei 8.213 e outra aula contendo as disposições contendo as disposições do regulamento, tá? Às vezes, numa mesma aula o conteúdo é pequeno, virão as duas, né, os dois conjuntos de disposições da lei e do regulamento. Então, aí não dá para você separar a aula, você tem que assistir toda, ok? Então, vamos lá. Nós temos ainda outros dispositivos que são extremamente importantes para quem faz concurso, tá? Com, né, direito previdenciário. Nós temos aqui a Lei 9876, essa lei cria o fator previdenciário. Temos a Lei 10.666, que vocês já podem ir adiantando a leitura também. Ela é uma lei pequena, mas muito importante, porque tem mudanças tanto na área de benefícios quanto na área de financiamento. A Lei 12.101, tá, de 2009, é a lei que trata hoje de isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social. Essa lei revoga o artigo 55 da Lei 8.212 e passa a tratar dos requisitos tanto para a obtenção do certificado quanto para a obtenção da própria isenção, tá? A Lei 12.546 é que começa essa nova etapa de desoneração da folha de pagamento e nós vamos ter que estudar também todas as disposições dessa Lei 12.546 que tratem de desoneração da folha de pagamento, tá? Lei Complementar 123 e alterações posteriores trata do Simples Nacional e é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa e nós vamos ter que examiná-la também, tá? Não é que nas outras leis eu não vá examinar as alterações posteriores. Eu vou sim, é óbvio que se houve mudança na Lei 8.213, elas foram várias, eu vou examinar todas as alterações, tá, até o momento atual. Tá? Então, eu preciso ter todas as disposições devidamente atualizadas. E isso vai fazer com que, em momentos do curso, eu tenha que voltar para uma dada matéria para atualizar. E como a legislação muda muito, é possível que no decorrer do curso, alguma coisa que já foi comentada no início tenha que ser revista mais adiante por conta de alguma mudança, tá? Temos também a Lei Complementar número 142 desse ano, que regulamentou o direito à aposentadoria especial para segurados que sejam pessoas com deficiência, segurados da Previdência Social, portadores de deficiência, passam a ter direito à aposentadoria especial. A disposição que já está na Constituição foi regulamentada pela Lei Complementar 142, lei essa que ainda vai, né, ela vai produzir efeitos mais adiante. Hoje a lei já está, né, publicada, mas você não tem ainda assegurado nesse momento o direito, porque a lei deu um prazo de 6 meses para começar a concessão desse benefício de aposentadoria especial para pessoas com deficiência, ok? Então, vamos lá. Doutrina. Além dos livros do professor Hugo Góes, que é também do Eu Vou Passar, e vocês conhecem bem, temos esses livros que estão aí no quadro, tá? Ah, esses são os únicos livros interessantes para a gente estudar para o concurso? Não, tá? Esses livros, tá, são, né, entre vários, os que eu achei mais interessante trazer nesse momento, mais adiante eu posso indicar mais doutrina. Temos aqui, tá, o curso de Direito Previdenciário do Eduardo Rocha Dias e de José Leandro Monteiro Macedo, tá, um livro bem interessante. Direito Previdenciário Brasileiro é um livro mais antigo, do qual vocês aproveitam aquela parte do histórico, das origens da Previdência, para entender as ideias fundadoras da Previdência Social, ok? Temos ainda o Manual de Direito Previdenciário,
do Carlos Alberto Pereira de Castro e do João Batista Lazari, tá? Temos ainda o curso de Direito Previdenciário do Fábio Zambiti Ibrahim. Ah, eu tenho outro livro. Será que esse meu livro é bom? Provavelmente seu livro também é bom. Se você quiser mandar, né, o título do livro, o nome do autor, eu posso também examinar esse livro e dar uma resposta, trazer uma resposta para você sobre essa publicação. Ah, eu tenho um livro mais antigo. Os livros mais antigos você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você tem a parte histórica, né, que está ok, você pode utilizar, mas a parte, tá, de disposições legais que são ali comentadas, muitas vezes tem alterações que você deve estar sempre muito atento para acompanhar essas alterações e não cair na armadilha de um livro desatualizado, tá? Vamos lá. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre previdência social, tá? No meu curso completo, que também está no site junto com esse, eu apresento a previdência social como sendo uma técnica de proteção social de natureza contraprestacional ou contributiva, cujo objetivo preponderante, mas não único, é assegurar renda de substituição tanto ao segurado quanto aos seus dependentes, quando o segurado, diante de riscos sociais legalmente previstos, ele não consegue auferir renda através do seu trabalho, tá? Bom, quando eu digo que ela é uma técnica de proteção social, eu poderia dizer que ela é um instrumento de proteção social através do qual o Estado, com recursos vindos da sociedade, tá, vai proporcionar proteção social diante de riscos comuns à vida de todos nós. Então, aquele indivíduo que adoece e não pode trabalhar, ele vai obter da Previdência um auxílio-doença. Se a doença for tão grave que ele não pode trabalhar nunca mais, está inválido, ele recebe da Previdência a aposentadoria por invalidez. Ah, se é uma mãe trabalhadora que não consegue, né, cuidar do seu neném, se ela não tiver alguma renda, ela vai ter essa renda garantida pela Previdência. Ela se afasta do trabalho para poder cuidar da criança e recebe o salário maternidade, ok? O idoso que não tem condição de trabalhar, está com idade avançada, receberá da Previdência a aposentadoria por idade. Mas os benefícios que são parte das prestações previdenciárias, eles somente são garantidos àquelas pessoas que contribuem para a Previdência e aos seus dependentes. Então, é qualquer idoso que se aposenta? Não. O idoso que se aposenta é aquele idoso que contribuiu para a Previdência e, na verdade, ele tem que ter um número mínimo de contribuições para obter esse benefício. Além da idade avançada, 65 anos o homem e 60 a mulher, esse idoso vai ter que ter contribuído, né, um total de 180 contribuições. Eu trouxe dessa vez, tá, uma outra apresentação do que é a Previdência Social. A Previdência ela é um ramo de atuação do Estado que tem como objetivo garantir proteção social, proteção da sociedade para os seus integrantes. Assegura a proteção diante de riscos sociais legalmente previstos, tá? E essa proteção ela vai ser garantida diante de riscos que provocam a perda ou a redução permanente ou temporária das condições de obter renda para prover a subsistência. Então, o indivíduo está doente, não pode trabalhar, portanto, não pode obter renda para a sua subsistência. Esse indivíduo vai ter proteção previdenciária que se materializa através do pagamento de um benefício chamado auxílio-doença. A previdência, ela é de natureza contraprestacional ou contributiva. Em alguns países, nós temos um patamar de benefícios que são concedidos sem a exigência de contribuição do segurado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Previdência Social, ela é contraprestacional, ou seja, é uma proteção, né, que exige contribuição do segurado, ok? Então, nós temos a Previdência Social garantindo as prestações, que são os benefícios e serviços, mas exigindo dos segurados uma contraprestação, uma contribuição para obtenção desses benefícios e desses
serviços. Tá? Então, a Previdência garante as prestações, benefícios pecuniários e serviços. Os serviços são reabilitação e serviço social. E existem benefícios destinados a segurados e benefícios destinados aos dependentes desses segurados. Bom, nós temos, então, a Previdência como um conjunto de medidas de proteção social diante de eventos, de riscos, de contingências sociais que dificultem ou impossibilitem a subsistência por conta própria através do trabalho. Segundo Celso Barroso Leite, que é um autor de referência, todos os manuais que eu apontei para vocês, em algum momento, vão referenciar o Celso Barroso Leite, tá? A proteção social, nós dissemos que Previdência é um instrumento de proteção social, tá? Assim como a saúde é um instrumento de proteção social, assim como a assistência social é um instrumento de proteção social. O Celso Barroso Leite nos diz que a proteção social é o conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender certas necessidades individuais, mais especificamente, as necessidades individuais que, não atendidas, repercutem sobre os demais indivíduos e, em última instância, sobre a sociedade. Então, nós temos essas medidas atuando no sentido de proteger o indivíduo, mas a própria sociedade. A sociedade poderia ter uma ruptura caso não assegurasse proteção social. Então, nós temos a Previdência como um instrumento através do qual o Estado, com recursos do interessado, do segurado, mas com recursos da sociedade, vai, servir para protegê-lo diante de situações comuns à vida de todos nós. As pessoas morrem, não pode deixar suas famílias desprotegidas. Então, a Previdência vai assegurar a pensão por morte. O indivíduo que fica desempregado de forma involuntária, não tem renda para se manter, tá? Nós teremos a Previdência assegurando, um benefício chamado seguro-desemprego. No Brasil, o seguro-desemprego não é garantido pelo INSS, tá? É outra área do governo que garante esse tipo de proteção, seguro-desemprego, ok? Muito bem, quando eu falo em ruptura, bastaria você examinar um cenário onde idosos não tivessem condição mais de trabalhar, idade muito avançada, não tem mais condição de trabalhar e não tem nenhuma forma de obter renda. Pessoas doentes sem conseguir trabalhar, tá? Também, portanto, desprotegidas. Pessoas inválidas sem conseguir trabalhar, desprotegidas. Seria um cenário de caos, onde esses segmentos, tá, de pessoas, seja doentes, seja inválidas, seja pessoas idosas, estariam sem proteção, colocando em xeque não só a própria condição individual, mas todo o equilíbrio da sociedade. Então, a Previdência ela vem no sentido de garantir proteção social diante desses riscos e assim se protege não apenas os indivíduos, como também a sociedade como um todo. O Bismarck, quando criou a Previdência Social na Alemanha, no final do século XIX, quando foi questionado de por que ele estava tirando recursos das empresas para custear a previdência dos trabalhadores, ele respondeu, dado que mais caro que um sistema de seguro social seria uma revolução. Muito bem. Então, segundo o Feijó Coimbra, tá, a proteção social nos nossos dias alcança desenvolvimento além do que décadas antes seria previsível. Sucessivamente adotadas, fórmulas de proteção foram acolhidas em textos legais, ampliando o alcance e a abrangência do amparo destinado ao homem quando atingido pelo infortúnio. Então, na grande parte das vezes, a Previdência Social ela vai garantir proteção quando o indivíduo enfrenta alguma forma de infortúnio na sua vida. Tá? Então, por exemplo, nós temos aquele indivíduo que ficou inválido. Diante desse infortúnio, nós temos como forma de proteção social o pagamento de um benefício pela Previdência Social, que é a aposentadoria por invalidez. Bom,
Então, a proteção social, ela é dever da sociedade como um todo. A sociedade, ela aporta recursos que vão financiar a Seguridade Social, da qual a Previdência hoje é parte. Princípio fundamental, quando eu penso na sociedade protegendo seus integrantes, é o da solidariedade social. O segurado contribui porque a gente sabe que um dia ele vai ter um benefício caso enfrente algum risco. Agora, por que a empresa contribui se a empresa não se aposenta, a empresa não ganha pensão? Tá? A empresa contribui porque ela, como integrante da sociedade, em nome da questão da solidariedade social, também vai ter que contribuir para garantir recursos que proporcionem a proteção sob a forma de benefícios ou de serviços. Quando se cria a Previdência Social, nós temos o Estado abandonando a sua postura de absenteísmo, tá? Onde no momento anterior nós tínhamos que cada homem, com o seu próprio esforço, deveria garantir o necessário para situações de infortúnio. Nesse momento, tá, em que o Estado entra, nós podemos dizer que ele não está mais ausente, que o Estado organiza a Previdência com recursos trazidos da sociedade. Então, quando eu falo em seguro social instituído pelo Estado, o Estado está intervindo na economia e na relação entre particulares. Bom, os modelos de proteção social, no decorrer do tempo, nós já tivemos um modelo assistencialista e também temos um modelo de seguridade social hoje e de seguro social. Então vamos tentar entender como é que funciona. Quando o Bismarck, na Alemanha, instituiu o seguro social, ele instituiu o seguro social direcionando a proteção para trabalhadores que contribuíam e os seus dependentes. No Brasil, até hoje, a Previdência Social segue o modelo bismarckiano, tá? Por quê? Porque é uma forma de proteção contributiva, que exige a contribuição dos segurados para protegê-los e a seus dependentes, ok? No caso das outras áreas da Seguridade, saúde e assistência social, o modelo é beveridiano. A proteção ela é universal, é direito de todos, no caso da saúde, é direito de todos que dela necessitem, no caso da assistência social, sem que se exija, tá, das pessoas que são atendidas pelo SUS, das pessoas que são protegidas pela assistência social, contribuição. Os recursos virão da sociedade, das contribuições sociais, de recursos do próprio poder público, tá, sem que se exija a contribuição do protegido. Então, nós temos no modelo do Bismarck, um modelo de seguro social, a proteção social garantida mediante contribuição, tá? Aqueles que trabalham e, portanto, também a seus familiares. No modelo beveridiano, que é o modelo de seguridade social, a proteção não exige a contribuição. E no Brasil, como é que eu vou entender isso? Ora, no Brasil nós temos a Seguridade Social como sendo um conjunto integrado de ações, tá? De iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a garantir direitos de saúde, previdência e assistência social. Só que o direito de ter benefício previdenciário depende da contribuição. O direito à saúde, o direito à assistência social não depende de contribuição. Então, eu poderia dizer que a Previdência Social no Brasil ainda se organiza conforme um modelo bismarckiano, embora a Previdência seja parte da Seguridade Social? Sim. E no caso das outras áreas, saúde e assistência, aí o modelo é beveridiano. No que diz respeito a iniciativas importantes, tá? Iniciativas que você deve lembrar no âmbito mundial, nós temos a criação dos seguros sociais na Alemanha pelo Bismarck no final do século XIX, iniciativa que vai influenciar diretamente no Brasil a criação das caixas de aposentadoria e pensão para os ferroviários, através da Lei Eloy Chaves. Devemos também lembrar o Ato de Seguridade Social americano, tá? Que é uma iniciativa no entre guerras,
onde pela primeira vez se usa o termo Seguridade Social e já se tem uma preocupação com uma proteção social mais ampla, contando com o envolvimento da sociedade. Esse ato de Seguridade Social, ele vai influenciar muito a iniciativa inglesa durante a Segunda Guerra Mundial de analisar a situação da seguridade, saúde, previdência e assistência na Inglaterra e gestar nessa iniciativa, nessa análise, são gestados 2 relatórios que passaram a história como sendo o Plano Beveridge. Então, nesse momento, Segunda Guerra Mundial, uma equipe de economistas é escalada pelo governo inglês para fazer uma análise da seguridade social na Inglaterra. Essa equipe foi chefiada por um economista chamado William Beveridge e, a partir da análise, foram publicados 2 relatórios importantes que são conhecidos como Plano Beveridge. É nesse momento em que se consolidam as ideias de universalidade da proteção. A proteção deve ir do berço ao túmulo, a proteção social, e que é a sociedade que deve se responsabilizar pela proteção dos seus integrantes. Então, se consolida aqui a ideia da universalidade da proteção e da solidariedade social, tá? Onde todos têm que contribuir de alguma forma para proteger aqueles que estão enfrentando riscos sociais. No Brasil, tá, eu chamo a atenção inicialmente, depois a gente vai ter outra aula que vai tratar de história, tá, da evolução da Previdência no Brasil, mas eu chamo a atenção de vocês para a Lei Eloy Chaves de 1923, que é considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Essa lei cria caixas de aposentadoria e pensão nas empresas ferroviárias, cada empresa passa a ter uma caixa, e é um modelo que se institui no Brasil seguindo o modelo alemão, tá? Contributivos, os ferroviários contribuíam, a filiação do trabalhador à Previdência era obrigatória. Chamo a atenção de vocês também para a Constituição de 1934, que é a primeira a tratar de Previdência. A de 1937 trata de seguro social, em vez do termo Previdência, usa um termo sinônimo, que é seguro social. A de 1946, ela já usa o termo Previdência Social e é a Constituição responsável pela sistematização da matéria previdenciária. E, enfim, a Constituição de 88 trata de Seguridade Social, tá? Como sendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a garantir direito de saúde, previdência e assistência social. A Previdência Social, ela tem 2 requisitos fundamentais. A filiação é compulsória. Trabalhou, filiou, não tem querer. O exercício de atividade remunerada determina a filiação automática e obrigatória à Previdência Social. E o segurado, ele deve contribuir. Então, a Previdência Social no nosso país, ela é de filiação obrigatória e ela é contributiva, tá? E lembrando que a Seguridade Social é formada pelas 3 áreas, Previdência, Saúde e Assistência Social, sendo que no âmbito da Previdência a proteção ela é contraprestacional, ou seja, exige contribuição. Saúde e assistência social não exigem contribuição dos protegidos. Os recursos virão da sociedade como um todo. Nós temos ainda aqui alguns artigos que nós vamos examiná-los na próxima aula. Vocês vão lendo aí em casa, artigo 194, que trata de Seguridade Social na Constituição, tá? O artigo 201, que trata da Previdência Social, regime geral, tá? Artigo 1º da Lei 8.213, de 91, artigo 5º do regulamento também vão tratar de Previdência. Então, nós trataremos dessas matérias na nossa próxima aula. Até lá, gente!